Felicidade para ela que recebeu o Pix de 100 mil. Me perguntaram o que eu faria. Eu devolveria, porque só é sustentado por Acabe e Jezabel, que é falso profeta. Eu devolveria. Pastor Eliseu Rodrigues, em meio a tantas polêmicas envolvendo o nome da pregadora mirim Vitória Souza, Pastor Eliseu Rodrigues resolveu mandar um recado para a Vitória, a pregadora mirim. Tendo em vista tantas e tantas polêmicas envolvendo o nome da pregadora, e agora o pastor Eliseu Rodrigues, ao ser ali entrevistado, ele mandou um recado para a pregadora. Afinal, segundo o pastor Eliseu Rodrigues, o verdadeiro profeta, o verdadeiro pregador não recebe dinheiro de Acabe e Jezabel. Essas foram as palavras de Eliseu Rodrigues, se referindo ali ao picles, tá bom? Acho que vocês entenderam, né? Se referindo ali ao picles que a pregadora recebeu daquele influenciador famoso aí, tá bom? E que ela deve ouvir mais a igreja. Segundo as palavras dele, pelo menos é o que dá a entender, é que ele quer dizer que muitas das vezes a Vitória não ouve a igreja, ou seja, as repreensões, na verdade, as repreensões ali onde vários youtubers, pregadores, pastores repreendem e tenta corrigir a Vitória Souza, mas ela não ouve. Segundo Eliseu Rodrigues, ela tem que ouvir mais a igreja. Tá um vídeo muito quente, tá um assunto muito interessante, polêmico, tá bom? O pastor Eliseu Rodrigues falando da pregadora. E com isso eu gostaria que você ficasse até o final do vídeo para você entender toda a fala do pastor e onde exatamente ele quer chegar com essa fala, tá bom? O trecho ali onde ele fala sobre esse assunto dura em média de 6 minutos. Logo em seguida, eu gostaria de saber também a sua opinião. Muito prazer, eu me chamo Magnus Rodrigues e você está no canal Expressando Ideias. Desde já, eu já te convido a se inscrever no canal, deixar o seu like. No final do vídeo, caso você não goste, você coloca o seu dislike ou retira o seu like sem nenhum problema. Deixe seu like, compartilhe e deixe nos comentários a sua opinião após você entender esse vídeo. Me siga no Instagram também, magnusrodrigues.oficial. Pastor Eliseu Rodrigues, veja só a fala dele. Em seguida, eu quero saber também a sua opinião. Já que o senhor entrou nesse assunto da Vitória Souza, o que o senhor achou desse último episódio dela, que ela foi ministrar lá no aniversário do homossexual? Depois ganhou um Pix de 100 mil, pastor. Felicidade para ela que recebeu o Pix de 100 mil. Me perguntaram o que eu faria. Eu devolveria, porque só é sustentado por Acabe e Jezabel, que é falso profeta. Eu devolveria. Isso não quer dizer que ela seja uma falsa profeta, mas eu não aceitaria o sustento de quem vive na prática do pecado. Se eu vivo da obra, é a igreja que me sustenta. Então eu preciso defender o que a igreja defende, escutar a igreja. Se a igreja, um exemplo, uma vez eu saiu um vídeo meu assim, não chame Jesus de você. Aí muitos pastores dos Estados Unidos me ligaram, pastor, aqui só tem essa expressão, tu ou você. Não tem outra expressão pra gente cantar. Eu fui publicamente, e muitos crentes nos comentaram, você tá errado, é muita santidade, você tá achando. Eu fui lá no YouTube e pedi perdão. A igreja me julgou. Eu escutei a igreja. Agora vocês do Fuxico isolaram um vídeo meu, não sei se você era o dono, quando eu disse que a igreja é obrigada a sustentar pastor. E aí, do jeito que vocês postaram, parece que eu disse a igreja é obrigada a sustentar pregador. Foi o que as pessoas entenderam. E começaram a me bater. Eu nunca retirei. A igreja local é obrigada a sustentar o seu pastor. Isso eu não retiro. Agora, quando todo mundo não, 80% dos crentes, pastores fizeram textos me batendo, eu disse, a igreja está me corrigindo. Eu fui lá e pedi perdão. Está no YouTube. Pastor Eliseu pede perdão a Juliano Som. E pedi perdão. Por quê? Porque a igreja me julgou. Então, se eu pudesse dar esse conselho à irmã Vitória, eu diria, escute a igreja. Só que ela não escuta a igreja, pastor? Escute a igreja. Um exemplo, o que a igreja está dizendo ultimamente. Leia mais a palavra. Estude teologia. Ela já pode estar até estudando teologia. Mas ela tem, cara, um futuro muito promissor. Uhum. Um futuro promissor. Sendo ela instruída nas escrituras, ela vai crescer muito. Se ela quiser, se o
pai dela também permitir. Eu conversei com os pais com os pais dela. São humildes, abertos a conselho e tal. A gente conversou frente a frente através de uma chamada de vídeo, bastante educada, mas não é porque eu tenho paz com a pessoa que eu vou deixar de pregar o que prego. Muitas igrejas já fecharam as portas para mim, porque não dá. Eu chego na igreja lá, tem a cadeira do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí eu pego no microfone e digo, Jesus é onipresente? É. Então por que tem 3 cadeiras para honrá-lo? Isso é uma desonra para ele. Se ele é onipresente, vocês colocam 3 cadeiras para ele sentar para honrar, você está dizendo Jesus está sentado aqui. Então você está descredibilizando a onipresença de Jesus. Ah, pastor, para que isso? Aquela igreja precisa ser exortada. Já teve igreja que me ouviu pregar e eu prego lá todo ano em seus congressos. Já teve igreja que não. Esse cara se acha. Não é que eu me acho. Acho que vocês que não acharam o texto bíblico que é contra isso. Porque Hebreus diz que Jesus já cumpriu toda aquela simbologia. A gente não precisa ficar enchendo a igreja dessas coisas. Pastor, a gente está falando da Vitória e eu lembro que o senhor começou tão cedo quanto ela, né? Você começou muito jovem também, né? Comecei, mas eu apanhei demais, irmão. Então, eu tenho falado, inclusive, a respeito da Vitória. Eu vejo ela muito jovem para o tamanho da responsabilidade que tem. É claro que talvez o senhor, na sua época, o senhor não tinha a agenda que ela tem hoje. Ela praticamente não para, né? Tá todo dia. E eu me pergunto, o que essa menina faz da vida, no sentido até educacional, se ela faz um curso, se ela estuda? Você não acha que ela está sendo muito sobrecarregada, não? O senhor teve essa experiência de começar cedo. Não acha que está sendo muito cobrada, não? O Israel, o tempo não se tem, se cria, mas quando a pessoa se expõe, ela vai ser cobrada. Cara, eu comecei a pregar com 5 anos, mas com 7 anos eu comecei a cumprir agendas. Então, a minha agenda sempre foi pesada. O que eu fazia? Eu estudava dentro do avião, eu estudava na carroça, eu estudava no jegue, eu estudava na bicicleta, eu estudava no ônibus. Só que meu pai sempre pegou no meu pé. Você não vai subir no púlpito se você não orar hoje. Meu pai já cancelou a agenda porque eu não tirei 1 hora de oração. Caramba. Sim. Meu pai pedia para ver meu esboço. E já perguntaram assim para mim, quem te influenciou no ministério? Eu disse, meus pastores. Eu já até morei com pastores. Aí eles me ensinaram a me vestir, me ensinaram a explicar o texto, me ensinaram a me comportar diante de pastores mais velhos. E eu me deixei ser mentoreado. Cara, eu já chorei muito, já fiquei com muita raiva. Depois de eu pregar, o pastor já pegou o microfone e começou a me exortar. O irmão disse que eu comecei a mentir. O filho da treva, vai lá na cidade de Ilhéus, Bahia, e faz uma entrevista sobre mim, e você vai ver. Então, já chorei muito, já me entristeci muito, mas se a gente não abaixar a cabeça para ouvir a igreja, para ouvir os mais sábios, para ouvir os mais experientes, a gente não vai muito longe. Então, essa é a minha preocupação em relação à Vitória. Confesso, de verdade, não é nem para causar polêmica. Que, cara, eu vi, por exemplo, teve um vídeo recentemente dela chegando lá em Belém, tinha lá umas 2.000 pessoas em cima da menina tão jovem, né? E tão assediada dessa forma, isso acaba mexendo com a cabeça, né? Quando fazem isso comigo, quando chego em alguma igreja assim, que eu nunca fui, ou numa região muito simples, aí eles vêm assim em cima do carro para tirar foto, tá? Eu falo, bora pro culto! Ah, pastor, só uma foto. E sem maltratar, né? Só uma foto. Eu falei, depois do culto. E todo mundo ri, todo mundo senta, tal. E depois do culto a gente faz a festa. Isso, como vocês puderam ver aí, tá bom? Nesse vídeo ele fala ali, né, sobre o Picles que ela recebeu e fala também que ela deve ouvir mais a igreja. Mas se você... Eu volto essa pergunta para você, né? A pergunta ali que o Israel fez para o pastor Eliseu Rodrigues. Você acha que a Vitória Souza não está ouvindo a igreja? Você acha que a Vitória Souza não está ouvindo quem quer ajudá-la a mudar, quem quer ajudá-la a pregar da maneira correta e agir da maneira correta? O que você acha de tudo isso? Deixe aí nos comentários. E na minha opinião, muitas das vezes eu acho a Vitória realmente meio orgulhosa, ao ponto de que, ao invés de ela ouvir a igreja, ela vê isso simplesmente como ataques, né? Que na verdade é fato que alguns pregadores, alguns youtubers exageram quando vai corrigi-la, né? Pastor Flávio Amaral, por exemplo, apesar de pregar a verdade em muitos vídeos dele, mas eu reparo que às vezes ele extrapola, ele exagera, né, na correção,
né? Quando ele se trata de alguns erros de pregadores, pastores e por aí, às vezes ele prega de uma forma ali meio pesada, corrige de uma forma ali meio estranha, né? Então é fato que alguns exageram, mas se tratando da Vitória Souza, eu acredito que ela deve sim ouvir alguns conselhos e correções da igreja, como disse aí o pastor Eliseu Rodrigues, que ela deve ouvir a igreja. E nesse ponto, em muitos casos, eu vejo ela como meio orgulhosa, ao ponto de que ela simplesmente vê como ataques, né, levantes, e não como a correção de alguém que quer que ela mude a maneira de pregar e pregue da maneira correta e haja da maneira correta. Desconsidere o barulho, tem um cachorro latindo aqui do lado, tá bom? Desconsidere. Mas eu quero saber também a sua opinião. O que você acha disso? Deixe aí nos comentários, tá bom? Não se esqueça do seu like, da sua inscrição, não paga nada, é gratuito, tá bom? Deixe a sua inscrição, se inscreva no canal, deixe o seu like, compartilhe, e a sua opinião é muito importante para nós. Muito obrigado, Deus abençoe, valeu!